Fala galera, saudações tricolores a todos vocês. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu me chamo Hudson e estou aqui para falar de atualizações sobre o Fluminense. Vamos estar falando aí mais ou menos sobre o mercado da bola, mas não é exatamente sobre chegadas e vinda que o Fluminense vai contratar. Sou jogador que saiu, jogador que pertence ao Fluminense que pode retornar e outro que pode chegar de fato. O Fluminense pode adquirir esse jogador de fato, e eu vou estar falando aqui neste vídeo aqui para vocês. Mas antes disso, galera, peço que se inscreva aí no nosso canal para nos ajudar aqui no nosso crescimento aqui no YouTube. Compartilhe o vídeo com a galera, deixe seu feedback aí nos comentários, que é muito importante. Curta o vídeo, que nos ajuda demais aqui, muito apoiando aqui a continuidade do nosso trabalho. É isso, vamos lá para a pauta do vídeo de hoje. Pois bem, galera, vamos estar falando aqui sobre Michel Araújo, tá? Ele deu uma entrevista para um jornal de fora. Esse jornal de fora, ele se chama, eu tô vendo aqui, qual foi o jornal? Foi o Sport Buzz, eu não sei de onde é, mas uma entrevista que ele falou para esse jornal aí, tá? Tá dizendo aqui a matéria que fez toda a matéria, que é da Netflu. Tá dizendo aqui que o empréstimo do Michel Araújo se encerra em junho, né? E a previsão é que o jogador ele retorne para o Fluminense, né? Vale ressaltar que o Al-Ahly, que é o time do Al-Ahly Helm lá da Arábia, foi para lá, possui o direito de compra do jogador, válido por 3 milhões de dólares, um valor que daria cerca de 15,7 milhões de reais na cotação atual, tá? Michel Araújo por lá viveu uma ótima fase, fez 17 jogos e fez 11 gols no campeonato de lá, vem sido um jogador muito importante no time deles lá da Arábia, mas ainda não se sabe do seu futuro, se ele vai permanecer ou não por lá, se a equipe vai adquirir ou não os direitos econômicos do atleta. E nessa entrevista ele fala o seguinte: ele fala que ele tem que voltar para o Brasil, que o contrato se encerra agora em junho, né? Como já foi falado, e o contrato principal é com o Fluminense. Estou aqui por empréstimo, então, pelo que eu tenho entendido, eu tenho que voltar para o Fluminense no mês de julho. Ainda não sei o que vai acontecer, mas meu contrato principal é com o Fluminense, para eu me apresentar no dia 1º de julho, tá, galera? Então, Michel Araújo falou isso na entrevista, que por enquanto não houver nada de diferente do cenário atual, ele deve retornar para o Fluminense em julho, tá? Outro aspecto que o Michel Araújo falou nessa entrevista foi o seguinte, falando do ex-treinador do Fluminense, Roger Machado. Ele diz aqui: o treinador não gostou de mim. Destacado aqui na matéria que a Netflu também fez dessa reportagem que ele falou. Aqui está falando aqui o seguinte, que ele disse assim: essa saída se deu um pouco pela perda de espaço no elenco, a saída dele do Fluminense. É normal acontecer, acontece sempre. O treinador não gostou de mim, das minhas características, no caso o Roger, né? Que no decorrer da temporada, pra gente que é torcedor, sentiu falta, assim, do jogador ali de lado, tudo mais, ainda mais que o Fluminense dependia muito dos seus pontos, né? O jogador de lado que auxiliava os laterais, enfim. Tá falando que o treinador não gostou de mim, das minhas características. Ainda não sei qual foi o motivo, Michel Araújo dizendo, mas ele procurou outro jogador e está ótimo, eu aceitei. O que eu não aceitei foi ficar sem jogar, né? E ele resolveu aí aceitar a proposta do time do Al-Ahly Helm e está lá, podendo voltar para o Fluminense se eles não exercerem o direito de compra do jogador por lá, tá, galera? Então, teve toda essa repercussão aí envolvido o Michel Araújo, e a gente está passando aqui para vocês essa repercussão. Outro caso foi relacionado a Bobadilla. Bobadilla fala um pouco que fica triste por não ter continuado no Fluminense, uma entrevista também exclusiva ao Netflu. Seu contrato se encerrou ali no fim de 2021, o Fluminense não exerceu o seu direito de compra, ele voltou para o Guarani do Paraguai. E o carismático Bobadilla fala o seguinte para a Netflu, né?
Não diria frustrado, mas triste. Eu teria gostado muito de continuar com o Fluminense. Mas entendo que isso existe, faz parte do futebol. Estou feliz pela maneira como me trataram. O Bobadilha que fez 30 jogos, 5 partidas de titular e marcou apenas 4 gols com a camisa do Fluminense, tá? Você gostaria que o Fluminense tivesse renovado com o jogador sente saudade do Fluminense, né? Pro que temos hoje com o Fred aí no elenco, ainda no elenco, fica bem complicado ter um Bobadilha também a permanência no elenco, né? E por fim, galera, vamos estar falando aqui de um caso envolvido a um jogador que eu já trouxe até vídeo aqui no nosso canal falando desse caso. Alguns inscritos também daqui do nosso canal também já comentaram, vim aqui comentar a respeito desse seguinte caso. E teve uma exclusiva do Emanuel Luiz no Twitter. No vídeo anterior até botei aqui o print dele falando dessa situação do jogador, eu falando que esse jogador pode vir pintar no Fluminense, e teve atualizações dadas pelo Emanuel Luiz no Twitter, e ele fala o seguinte: a diretoria do Fluminense irá decidir nos próximos dias se contrata Yuri de Oliveira, que é um ex-jogador do Flamengo, uma ex-joia do Flamengo, foi dispensado de lá, até porque sua transição na equipe profissional do Flamengo foi muito ruim. Ele é uma joia e tudo mais, mas como o Flamengo tem um time de medalhão muito fechado, os caras são campeões e tudo mais, não dá tanta brecha para o jogador da base, joias da base lá, se destacar por lá. O jogador por lá, quando atuava no Flamengo, na base de lá, ele tinha uma multa rescisória de 35 milhões de euros, de 225 milhões de reais, e estava engatilhando ali suas primeiras participações na equipe profissional do Flamengo, né, com aquele time que o Flamengo vai a campo, foi a campo no começo do estadual, com o time reserva, enfim, ele estava engatilhando ali, até que dispensaram ele. Nisso, o meia de 21 anos foi oferecido ao Fluminense, e seu desejo antigo de defender o Fluminense pesou para a movimentação do departamento de futebol. Ou seja, o Fluminense está avaliando aí se vai decidir ou não trazer o Yuri de Oliveira para cá, tá? E o jogador também já recebeu sondagens ao longo da carreira dele na base do Flamengo, já recebeu sondagem do Barcelona, da Inter de Milão, do Milan, Mônaco, Porto e Real Madrid. Então o jogador realmente era uma joia da equipe lá da Gávea, com passagem também por seleção brasileira, se destacou na geração de lá e tudo mais. Só que ele não teve espaço na sua transição e tá querendo sua passagem aqui no Fluminense, né? Resta saber se o Fluminense vai de fato avançar nessas tratativas, vai querer contato com o jogador aqui, né? Então, espero que vocês tenham gostado dos vídeos aí. Deixe seus comentários aí, seu feedback, que é muito importante pra gente. É isso. Saudações de colores e até os próximos vídeos. Valeu!